Muitas mães falam que escutam muito dos fonoaudiólogos que precisam sentar para brincar com os filhos em casa. Outros profissionais que atendem criança também fazem essa mesma recomendação. Eu particularmente falo bastante disso, da importância de brincar com o filho. Isso vai favorecer tantas coisas, os vínculos, afetivos, a questão mesmo do desenvolvimento da linguagem, da fala, desenvolvimento psíquico, tantas coisas acontecem nesse brincar. E ainda falo que isso pode ser feito de uma forma espontânea, valorizando os momentos do dia a dia, incluindo essa criança no dia a dia, na rotina do adulto. Mas mesmo assim, essa questão do brincar é algo que é muito falado, existem muitas dúvidas. Será que existe mesmo uma forma certa de brincar? Será que existe uma forma errada de brincar? Como pode ser isso? Quando a gente fala de criança com autismo, ainda ficam muitas dúvidas. Eu lembro que eu atendi uma criança, ela chegou para mim aos 4 anos, ela tinha um brincar bem repetitivo, ela gostava muito de blocos, empilhava os blocos e derrubava, fazia isso repetidas vezes. E a mãe se angustiava bastante com isso. Ela falava muito disso, que se angustiava com essa repetição, que tentava fazê-lo brincar de outra forma e não conseguia. Ela falava muito disso, que ela comprava outros brinquedos, ele ganhava outros brinquedos também, ela tentava usar esses brinquedos nesse momento que ela ficava lá brincando com ele, mas não tinha muito sucesso, ele só não dava muita bola, ele queria brincar da forma dele. Ela falava muito que como é que ele ia aprender a falar se ele não conseguia prestar atenção a como ele brincava, porque ela entendia que esse brincar ia ajudar realmente no desenvolvimento. Mas era algo muito angustiante, porque ela tentava fazê-lo brincar, por exemplo, com um carrinho e ele não prestava muita atenção. Às vezes ela pegava o rostinho dele, segurava para ele poder prestar atenção, garantir que ele estava aprendendo aquilo que ela estava falando e não dava muita bola para isso. E aí ela começou a ver ele brincando e falava as cores, começava a falar sobre aquilo que ele estava brincando. Ela começava a falar, a perguntar, para ensinar. Ela perguntava, que cor é essa? E ela mesma respondia, amarelo. Qual é o formato desse bloco? É um triângulo. Quantos blocos tem aqui? 5. Ela fazia a pergunta e ela mesma respondia. Porque ela realmente ficava às vezes angustiada com aquele silêncio, ele não respondia e ela queria que ele aprendesse, ela fazia pergunta e ela mesma respondia. E aí, aquele momento que poderia ser tão prazeroso, ela ficava naquela angústia que ela estava ensinando, querendo ensinar as coisas, queria ensinar algo com aquela brincadeira e às vezes ela ficava um pouco frustrada porque ele não respondia aquele brincar que ela queria. E aí, muitas vezes ele tinha que parar de brincar daquela forma porque ela chamava atenção para outra coisa e ele se irritava. E com o tempo do acompanhamento, ela foi vendo outras formas de brincar com ele. Ela começou a deixar de se angustiar tanto porque ele não brincava daquela forma convencional. E aí ela começou a observar o jeito que ele estava brincando e começou a valorizar aquilo, falando daquilo, mas de uma forma mais espontânea. Ela comentava, esperava que ele respondesse alguma coisa, já não ficava mais com tanta angústia com aquele silêncio dele. E aí ela dava um significado, ele começou a empilhar os blocos, aí ela olhava, você está fazendo um prédio, e quando ele terminava de montar tudo, fazia um bloco bem alto, e derrubava, e ela mesma dizia, derrubou, e ele começou a olhar para ela, ele fazia de novo e ela fazia do mesmo jeito.
começava a comentar, esperava ele falar e ele começou a responder, ele começou a imitar as falas dela. Ele começou a olhar para ela, ele começou a convidar ela para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, dava o bloco na mão dela para que ela montasse também. E aí começou a fluir a comunicação, ela começou a se comunicar mais com esse filho. Ele começou a chamá-la mais para brincar, incluí-la na brincadeira. E ele começou a observar depois também a forma que ela estava brincando e começou a imitar também, e a brincadeira começou a ficar mais diversificada, né? Mas ele continuou brincando da forma dela e da forma dele e ela não se angustiava tanto com isso. Porque pense bem, ele estava lá brincando do jeito que ele gostava tanto e ela chamando ele para brincar de outra coisa, ele ficava irritado. Ele queria brincar daquele jeito, né? Empilhando e repetindo, empilhando e derrubando, né? Repetidas vezes. Então, você pode também fazer o mesmo com seu filho. Será que a gente precisa o tempo todo estar ensinando, falando o tempo todo, fazendo perguntas para ele, para ensinar? Ou essa brincadeira ela pode fluir de uma forma mais espontânea? Ela estava o tempo todo falando, tentando ensinar, aquela ânsia de ensinar, e ele na verdade não tinha espaço para poder se expressar, olhando ou fazendo algum som, mesmo que ele não falasse, mas se expressando de alguma forma, até com silêncio, né? Ele não conseguia fazer isso também porque ela estava o tempo todo na ânsia de ensinar, né? De fazê-lo brincar daquela forma. E depois isso ficou tão mais prazeroso para os dois, tão mais espontâneo, e ele começou realmente a se comunicar, a falar, a pedir, muitas vezes imitar também a fala dela, mas com significado, e a comunicação fluiu. Então você pode também estar valorizando o que o seu filho está fazendo, mesmo que isso angustie no início de estar fazendo aquela coisa repetitiva, mas você pode estar dando sentido isso aí, você pode estar se incluindo na brincadeira dele. E isso também é brincar. A gente não pode também querer excluir a forma de ser da criança que tem autismo. Isso faz parte dele. Eu não posso exigir que a criança ela venha brincar ou fazer algo que todas as crianças ou as pessoas fazem, porque ele precisa também fazer aquela repetição muitas vezes. Essa repetição faz parte dele, faz parte da forma de ser que cada criança autista tem. E a gente não pode tentar inibir isso aí. Isso também é uma forma de brincar. Você pode também estar aprendendo com ele. Isso também vai ajudar no desenvolvimento da linguagem, da fala. Você não pode querer que ele o tempo inteiro queira brincar ou aprenda a fazer as coisas de uma forma convencional. E esse brincar, ele pode ser também de outras formas, tá bom?